Flávio Bolsonaro, que pediu dinheiro ao Daniel Vorcaro, né, que teve aí, foi abalroado pelo noticiário a partir do fim da semana passada, de quinta-feira da semana passada para cá, vocês acham que ele vai jogar ou vai ficar no banco? Começa, Pedro. É sempre assim. Eu tô pensando se eu tô quieto aqui exatamente porque eu sempre faço isso. Eu sempre fico esperando que o Pedro me passe a palavra. Então, começa hoje, então, pra variar. Isso. O que você perguntou mesmo? Se você acha que o Flávio vai pro banco ou que ele vai jogar. Cara, o pai, a gente já sabe o que o pai quer, né? E ele obedece o pai. O que o pai quer? O pai não quer ganhar a eleição. Ele quer manter o monopólio da direita, não é isso? Ele quer ficar sentado no saco de voto, manter o centrão e o resto da direita todas dependendo dele. Você vê a reação no entorno, dentro do próprio campo que a gente chama de bolsonarismo, com uma resistência a isso. A gente vê, nem a Michelle quer, o Tarcísio também preferia ter ido no lugar dele, a gente vê o Nicolas Ferreira, a gente vê essa brigalhada interna dentro do campo, que é exatamente uma resistência a essa dominação do próprio Bolsonaro sobre o campo e a tentativa dele impor o filho como sucessor, né? Ele está querendo fazer que todo mundo engula aí a família dele de novo, e a família de verdade, que exclui a Michelle. Na verdade, né? A Michelle, ultimamente, ela é tão Bolsonaro quanto o Hélio Negão, que chama, né? Que é o nome dele. Que também tem uns candidatos que se chamam fulano Bolsonaro que não tem nada a ver com a família. Né? Então, existe uma tensão dentro desse campo. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que a emergência da nova direita, ou da ultradireita, ou da extrema-direita, ou da nova... Sei o nome que vocês queiram dar para isso que aconteceu de 2015 para cá. Isso foi capitalizado por Bolsonaro, mas isso não é Bolsonaro. Né? Esse movimento é maior do que o Bolsonaro. E é claro que uma vez que o Bolsonaro serviu de para-raio a esse movimento todo em 2018, você teve uma aglutinação do pessoal todo no entorno dele. E ele deu uma cara, enfim, com a personalidade aparentemente carismática que ele tem, ele ofereceu algo que faltava para essa direita, que era um rosto que pudesse se contrapor ao rosto do Lula. Né? O que não significa que ele tenha sido um grande chefe, né? Um sujeito capaz de aglutinar, de fazer amizades, de fazer amigos. Ele não foi incapaz de fazer tudo isso. A gente sabe que ele é um sujeito que não tem escrúpulos, né? Eles mentem muito, eles não têm capacidade administrativa, eles não têm sociabilidade, eles são arrogantes, ao mesmo tempo eles não são pessoas agregadoras, entendeu? Então, é difícil. Então, o que acontece? Quando metade desse pessoal, quando o Bolsonaro perde e depois vai em cana, no fundo fica feliz. Não pode ficar muito feliz em público porque eles não querem perder voto das pessoas que estão associadas ao Jair Bolsonaro, que gostam dele, enfim, do eleitorado, né? É difícil, sei lá, para o Nicolas Ferreira, de um dia para o outro, dizer, olha, eu sou reacionário, eu sou ultradireita, mas eu acho o Bolsonaro um bosta, então, mas vota em mim mesmo Até assim. Até para o Caiado que está concorrendo com o Flávio é difícil bater, imagina para o Nicolas que é aliado, né? É isso que eu ia dizer, então você não pode dizer, nem o Caiado pode dizer a verdade, quer dizer, às vezes aparece um e outro que fala o Zema, às vezes fala um negócio, mas ele conta até 5, acha que deu errado e volta atrás, né? Você viu que o negócio, o Zema disse que era imperdoável o que tinha acontecido, mas o imperdoável se tornou perdoável em 3 dias, né? Aproximadamente 3 dias. Então, o que acontece? Eu acho que vai ter uma insistência em cima do nome dele, ele prefere perder. E eu acho que o Centrão não tem capacidade de impor um outro candidato. A impressão que eu tenho é essa, porque eles não conseguiram impor o Tarcísio, por que haveriam de conseguir impor agora? E tem a explicação de sempre, que até certo ponto eu acho que funciona. Gente, ninguém nesse país já foi pau mais sujo de galinheiro que Jair Bolsonaro. Todos os dias havia um escândalo, os escândalos mais escabrosos. Já havia escândalos escabrosos antes dele ser presidente da República, quando era deputado. Você soma tudo, e sempre que a memória que eu tenho era sempre essa. Vinha o escândalo, dava uma baixa da popularidade, depois voltava porque o teto é baixo, mas o piso é muito alto. Então, as pessoas estão propensas a acreditar em qualquer lorota. E a partir do momento em que a imprensa tradicional, a imprensa profissional, digamos assim, ela perdeu o monopólio que ela tinha na exposição da narrativa pública, a partir do momento em que você consegue criar grupo de zap, que você consegue criar outros tipos de informação que possam simplesmente apoiar aquela visão, até certo ponto negacionista dessa outra direita, não foi, o dinheiro era privado, não tinha dinheiro público, entendeu? Que você pode passar, aí você dá a esse sujeito que já está propenso a querer acreditar em qualquer coisa aquilo que ele precisa, que é uma desculpa qualquer esfarrapada. Então eu acho que a tendência
É a candidatura dele continuar a despeito de todas as desconfianças que existem, porque na Faria Lima também é cheio de desconfiança. Você sabe que o cara não vale nada, você sabe que o sujeito é mentiroso, que ele é incapaz, entendeu? Mas a gente não sabe ainda o que vai dar. Pode sair desse escândalo, né? A nota do Lauro Jardim, que fala hoje no Globo sobre a visita do Flávio Bolsonaro à Faria Lima, diz que ele perdeu... Estou buscando aqui para não errar a palavra, mas que ele perdeu a credibilidade na Faria Lima, né? Pois é, PH, vai lá. Bom, né? Não, realmente... Não, o Christian estava falando agora no final, né? Quer dizer, lá atrás, quando o nome do Flávio começou a aparecer como um possível candidato a presidente da República, eu achava muito pouco provável. Por quê? Eu pensava o seguinte, o Flávio não pode ficar sem mandato. Todo mundo sabe que o Flávio é o operador dos esquemas da família. Ele era um pouco gerente da família, não é? O Eduardo era a cara pública, o Carlos, enfim, né? É o Carlos. E eu pensava, como é que o Flávio vai arriscar não ter o mandato e ficar sem mandato depois, sendo vítima fácil de qualquer investigação que possa revelar os esquemas que ele tem. Agora, e eu estava errado, porque o nome dele cresceu, ele se estabeleceu, é isso, né? Quer dizer, a família Bolsonaro não aceita perder o controle do capital eleitoral que eles têm, mesmo que isso custe perder a eleição. E aí o Flávio se projetou como candidato da família Bolsonaro, mas agora o problema se recoloca, porque é o seguinte, com a exposição do áudio do Vorcaro, ele deve estar pensando, meu Deus, o que tem ainda para vir que pode, eventualmente, caso eu perca a eleição, mesmo eleito, isso não garante que ele não vai ser protegido de qualquer tipo de investigação, mas é claro que fica muito mais fácil, né? Sim. Mas assim, se ele perde a eleição, fica sem mandato, ele fica completamente exposto. Né? Então isso prova exatamente que o pai não está... E é isso, e o pai quer que ele seja o candidato. Não confia, a família não confia na Michelle, porque sabe que se ela ganha a eleição, ou se ela conquista uma projeção tal, ela se autonomiza da família, né? Ela se autonomiza, sobretudo se, enfim, ela mesma coloca nas redes sociais o tempo todo, ela fala o tempo todo sobre a situação de saúde do marido. Sim. Né? Se o marido morre e ela está numa posição política superior ao dos filhos, ao dos enteados dela, acabou para eles, eles vão ter que passar o resto da vida na Câmara como deputados irrelevantes. Né? Então é isso, mesmo colocando em risco a própria possibilidade do filho ficar sem mandato e sendo uma pessoa exposta nessas investigações, né? O Jair Bolsonaro quer... Porque a primeira coisa que o Flávio disse, isso não garante nada porque a coisa pode mudar, mas a primeira coisa que o Flávio disse depois que eles puseram os áudios foi: falei com meu pai e meu pai quer que eu me mantenha. Né? Mas é muito interessante uma outra questão, né? Eu acho que isso começou lá atrás, quando os Bolsonaro brigaram dentro do PSL para ter o controle do PSL. Quer dizer, você tem uma grita da direita contra eles, como o Christian disse, e depois a coisa recua. Aí na pandemia foi isso, né? O Caiado na pandemia disse cobras e lagartos do Bolsonaro. Depois ele recuou. Agora ele tenta novamente uma autonomia, mas sempre muito cuidadosa, né? Quer dizer, o Zema, todo mundo... Vai lá que agora também se descobriu que o pai do Vorcaro colocou dinheiro na campanha do Zema, né? Então, enfim, também ele deve estar com certo cuidado quanto a isso. Então, a força do capital político do Bolsonaro é tão grande que qualquer tentativa de ir para cima por parte da direita resulta imediatamente num passo atrás, num medo de produzir uma ruptura. Né? Porque a gente viu, quem rompeu com a família Bolsonaro no campo da nova direita morreu. Joyce Hasselman, por exemplo. Né? Pensar num nome aqui. Não vou nem dizer o Frota, porque o Frota depois fez uma curva à extrema esquerda, mas... várias pessoas que romperam efetivamente, explicitamente com os Bolsonaro, morreram politicamente nesse campo da nova direita. Então é um cálculo muito cuidadoso. O que existe é o pessoal do MBL, né, desse Missão agora, que eles batem direto no Bolsonaro. Sim. Também. Né? Mas eles também ainda não são expressivos do ponto de vista eleitoral. Eles conseguem fazer deputados e só, né? Nunca conseguiram fazer nenhum senador, nem nada. Acho que o Missão tem o Kim Kataguiri é do Missão? É do Missão. Tá, então tem um deputado, pelo menos um. Tem aquele que foi cassado também, né? O Mamãe Falei.
Ah, é. Ah, não, mas eu tô falando federal, né? Ah, sim. Esse mamãe falou que foi caçado. É estadual, Não verdade. fala mais. Verdade. Chega mais, Flávia Tavares. E aí, tudo bem, gente? Boa tarde. Estava aqui ouvindo os nossos ilustríssimos PH e Christian. Eu queria acrescentar, olha, gente, é impressionante como tá difícil fazer prognóstico com essa situação do Flávio, porque entre a explosão da bomba, né, e sexta, eu já tinha oscilado 3 vezes de se a candidatura acabava ou se não estava garantida. Eu, honestamente, não esperava que a gente fosse chegar na segunda-feira com o Flávio tendo ainda que patinar tanto, rebolar tanto para seguir dizendo que é o candidato, que está na luta, que tal. Eu achei que antes disso ele já estaria mais consolidado, tipo, a versão dele já estaria mais firme entre os seus apoiadores, a ponto dele já se sentir à vontade para tentar virar o disco, alguma coisa assim, né? Mas as postagens mais recentes, o fato de que o Intercept, enfim, boa parte da imprensa, mas o Intercept em particular com os furos, né, segue trazendo novidades, então segue mostrando as contradições do clã, né, do irmão agora, do Eduardo, que está mais no centro das reportagens mais recentes. E o fato de que ao longo do fim de semana, o próprio Flávio teve que fazer postagens e discursos e ir para um culto, né? É muito simbólica essa escolha de passar o momento de sofrimento, entre aspas, público, dentro de uma igreja que é parte do core ali do eleitorado bolsonarista, né? Me sinaliza de que ele está se sentindo ainda mais ameaçado do que se esperava, né? Quando a gente vê a nota do Lauro Jardim de hoje falando que o problema do Flávio é de credibilidade com o mercado financeiro, com a Faria Lima, é interessante porque eu não acho que o mercado, que a Faria Lima, que o empresariado mais alinhado com o bolsonarismo tenha qualquer problema em duvidar que eles sejam honestos e tal. Porque eles são, acima de tudo, antilulistas. Eles não querem a agenda de um novo governo Lula e, para isso, eles topam qualquer nome. Eles preferiam um nome mais confiável, não tenho nenhuma dúvida. Mas, neste caso do Master em particular, tem uma questão que o próprio mercado financeiro se divide com relação ao Master. Então, o Vorcaro tinha muitos inimigos no mercado financeiro, tinha muitos desafetos. Então, o fato de que o Flávio vinha, a nota do Lauro fala isso, que o Flávio vinha fazendo reuniões com representantes da Faria Lima já intensamente desde o ano passado, desde que foi o escolhido, né, do pai, e vinha garantindo que não tinha nada com o Vorcaro. E aí, assim, não é que a credibilidade de que ninguém sabe que tipo de gente é Flávio Bolsonaro. É a credibilidade de, mas com ele você falou que... Com o Vorcaro, não, aí você falou que não tinha nada e tal, né? Então, eu acho que pode passar um pouco por aí neste aspecto. Mas eu entendo que tem uma parte do mercado financeiro e uma parte do empresariado brasileiro que está disposta a topar qualquer nome que tenha condições de derrotar o Lula. Tanto faz se está envolvido em escândalo, se não está, sempre foi assim. E com o Flávio Bolsonaro não seria diferente, né? Conforme ele for se mostrando ainda viável eleitoralmente nas pesquisas, volta tudo dantes, né? Agora, tem isso que o Christian também falou, né? Que assim, a gente está muito longe de entender a extensão do que este caso tem reservado tanto para a família Bolsonaro quanto para outros agentes políticos. Assim, o próprio Zema, quando fez o arriscado movimento de tentar romper com o Flávio, o bolsonarismo caiu matando em cima dele, mostrando financiamento de campanha que, não lembro se era aliado do Zema, tinha recebido. Enfim, todo mundo
tem alguma medida de rabo preso que o campo adversário ou os que se sentem traídos estão dispostos a expor caso o seu lado fique acuado. Então a gente está muito longe de entender a extensão do estrago que Daniel Porcaro, o caso Master, ainda pode provocar em variadas frentes da corrida eleitoral. O que eu acho que é muito relevante é que a gente está diante de, possivelmente, o momento mais crítico do bolsonarismo em termos eleitorais, e a resiliência do Flávio, até o momento, está maior do que se poderia esperar em outras eleições, quando um protagonista da corrida eleitoral sofre um abalo desse tipo. Isso é muito revelador, a meu ver, do tipo de cristalização que a gente está enfrentando neste ano. Ei, peraí, atenção, não rola ainda pro próximo vídeo não, tá? Por apenas R$15, o Meio Premium te dá acesso imediato ao nosso streaming exclusivo. Imagina só entrevistas inéditas com nomes como José Dirceu, Sérgio Abrantes, Felipe Nunes e uma biblioteca de séries e documentários originais. Mas não para por aí não, tá? Nossas newsletters especiais trazem reportagens que desvendam da política à tecnologia. É o jornalismo que te prepara para entender de verdade os bastidores dos assuntos que movem o Brasil e o mundo, muito além da manchete. Assine o Meio Premium agora.